Acho que é melhor começarmos, senão estamos super atrasados. Começarmos, a primeira comunicação é gravada. Ok, presumo. De maneira que também não tem muita importância. Como está pouca gente, vamos adiantando, pode ser que entretanto chegue alguém. Não chega mais. Chega alguém. Só um bocadinho, eu primeiro faço aqui a apresentação. Onde é que eu clico depois? Então foi eu venho aqui. Está pronto. Muito bem. Bom, nesse caso, eu proponho que demos início a esta sessão para não nos atrasarmos mais. Portanto, vou seguir aqui as instruções que recebi, dou as boas-vindas a todos os presentes. Não são muitos, mas certamente ainda mais virão. E, portanto, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é António Pinheiro, sou professor do Instituto Superior Técnico da área de Hidráulica e tenho algum passado de ligação à Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, já fui presidente aqui há muitos anos, e portanto é sempre com prazer que eu colaboro com esta associação. Peço aqui à relatora que se também auto-apresente. Boa tarde a todos, o meu nome é Ana Margarida Bento, eu sou investigadora pós-doc no CIMAR, no Porto, e também na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e sou membro da APRA já há alguns anos, e já fiz também parte do meu doutoramento aqui neste laboratório. Espero que aproveitem. Pronto, então, para esta sessão estão previstas cinco intervenções, exatamente, sendo que a primeira é uma intervenção que é feita através de uma gravação que foi previamente enviada, portanto é sobre os poluentes alvo de preocupação emergentes em águas, e vai ser apresentada, penso, pela primeira autora, que é a Camila Silva. Eu não tenho as notas biográficas dos autores, não sei se a Ana Margarida tem? Não, também não. Também não, então pronto. Não. Nesse caso, depois pedirei a cada um dos autores que gaste 20 segundos a auto-apresentar-se quando fizer a sua apresentação presencial. Portanto, então, André, se fizer, por favor, íamos dar início com esta primeira apresentação gravada. Olá, me chamo Camila Silva, sou aluna do mestrado em ciclo urbano. Agora preciso carregar aqui. Vamos ver. Talvez agora. Olá, me chamo Camila Silva. Bom. Não sei se o segundo autor já está cá. Daniel Salvador, não. Portanto, aproveito para perguntar se algum dos autores da segunda comunicação sobre monitorização do RNA está na sala. Da terceira comunicação sei que o apresentador está na sala. Portanto, Daniel Salvador, Célia Neto ou Rui Neves Carneiro, não está ninguém na sala, não? Senhor. É aquele senhor? É um dos apresentadores? Não, é... O objetivo deste estudo, sou aluna do mestrado. Bem, então se calhar vamos alterar a ordem, se o David não se importar, porque não estando o segundo, também poupamos algum tempo, mas acho que não vale a pena estarmos à espera da resolução do problema técnico. David Catita, não? Portanto, é uma comunicação sobre ação Z, combate ao mexilhão zebra. Portanto, está a cargo de David Catita, que pertence ao superior da EDIA, é engenheiro agrónomo de formação, se bem me lembro. Por acaso não, ciência do ambiente. Lembro-me mal. Muito bem. Se mais alguma nota biográfica queira deixar para a assistência? Não, basicamente trabalho na EDIA e efetivamente com
Mexilhão Zebra há alguns anos e, portanto, vimos aqui apresentar o projeto Ação Z, que diz respeito ao combate do mexilhão Zebra. Para aquele lado. Será assim? Se calhar fazemos esta apresentação e depois... Está com azul, portanto, está a funcionar. Não, mas era uma apresentação em vídeo. Gravada, era para passar o som daqui. Mas tinha então de fazer o share screen para passar a coisa e tinhas que ficar a dizer para o som. Oh, David, desculpa lá, isto está muito confortável. Vamos tentar. Aproveita de estar aqui. Aproveita de estar aqui, veja lá se consegue resolver, que eu ainda não tinha começado. Olha lá. Se tu estavas ali a ouvir do outro lado, não. Não só havia sonho. Abres o vídeo, sim, o próprio vídeo. Fazes stop. E agora no share screen, share sound, optimize o videoclip, e agora vais ao vídeo. Aqui, Falta essa de clicar aqui naquelas duas coisas. ok. Agora faço share do vídeo só. Isso. Alguém de fora? É ver, não. Ou o som é para sair daqui? Me chamo Camila Silva, sou aluna do mestrado em Ciclo Urbano da Água do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. Estou aqui para apresentar meu trabalho sobre poluentes, alvo de preocupação emergente em águas residuais tratadas e no meio receptor em Portugal na última década. O objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência de 3 poluentes emergentes, nomeadamente os nonifenóis, fetalatos e diclofenac, no período entre 2010 a 2021, em massas de água das 8 regiões hidrográficas de Portugal continental, assim como efluentes tratados pelas ETARs, urbanas com mais de 100 mil habitantes nessas diferentes regiões hidrográficas, através da utilização de dados disponíveis no CNI e outros fornecidos pela APA. Os poluentes emergentes eles já existem há algum tempo no ambiente, mas só recentemente eles começaram a ser motivo de preocupação ao ambiente e à saúde humana. A entrada dos poluentes emergentes no ambiente aquático se dá principalmente pelos resíduos domésticos urbanos, pelos resíduos hospitalares e industriais através das ETARs. E a falta de tecnologias suficientes para a remoção total destes compostos leva com que os mesmos sejam encontrados nos meios receptores. O período de estudo foi definido pela existência de uma quantidade de dados disponíveis, mas também para permitir avaliar algumas alterações que tenham ocorrido na última década em Portugal e no mundo ocidental em geral, no que diz respeito ao grande avanço tecnológico e às mudanças consideráveis em termos de padrões de consumo da população, nomeadamente em termos de maior sedentarismo e crescentes hábitos de consumo generalizado e de medicamentos em particular, bem como a massificação das compras online, com crescente utilização de embalagens plásticas. As mudanças sociais influenciam diretamente a relação entre o homem e o ambiente, e o incremento do consumo tem como consequência o aumento da poluição, que se poderá refletir no aumento do aparecimento destes poluentes emergentes no meio ambiente e o risco para a saúde pública. À medida que se desenvolveram novas tecnologias analíticas, algumas dessas substâncias começaram a ser quantificadas e foram se aprofundando estudos sobre os danos que causavam em diversos organismos, incluindo os humanos. Os nonifenóis são produtos da síntese industrial e de limpeza. Eles são persistentes em ambientes com alto teor orgânico e têm capacidade de acumulação. Podem causar alterações no sistema endócrino, irritação do sistema respiratório e digestivo e estão associados com a diminuição da fertilidade masculina e a sobrevivência de espécies aquáticas. Já os fetalatos, que também são obtidos sinteticamente, são utilizados como plastificantes de produtos industriais e de consumo, como tintas, resinas de PVC, embalagens de alimentos, lubrificantes, adesivos, têxteis, cosméticos, produtos farmacêuticos e produtos médicos.
Os fetalatos estão presentes no ambiente desde 1930 e a sua exposição pode provocar alterações em termos de reprodução, problemas neurológicos, problemas de cancro, déficit de atenção, asma e autismo. O diclofenac é um fármaco anti-inflamatório que é utilizado em todo o mundo. Como ele é um fármaco que não está sujeito à receita médica e apresenta um preço acessível, ele é consumido de forma extensiva e é excretado pela urina, por isso está presente nas ETARs, que é a via de entrada no meio ambiente. O diclofenac no ambiente pode ser detectado em concentrações baixas e já foram feitos estudos que comprovaram a sua toxicidade em organismos como os mexilhões. A metodologia desse estudo foi a recolha de informações, recolha e o tratamento de informações que estão disponíveis em sites de domínio público, como a Agência Portuguesa do Ambiente e o CNIR. Aqui nós temos o número de vezes que os poluentes emergentes nonilfenóis, fetalatos e diclofenac foram quantificados em concentrações superiores aos limites permitidos nos meios receptores. E pode-se ver que o que prevalece em maior quantidade são nonilfenóis em todas as ARHs. A partir dos dados recolhidos durante esse período, foram realizados cálculos para verificar as concentrações mínimas, médias e máximas desses três poluentes no período de 2010 a 2021. E pode-se notar que a RH4 e a RH5 são os que onde encontramos os maiores valores globais, médios de concentração destes poluentes. Em termos de nonilfenóis, as ETARs das regiões hidrográficas 2, 3 e 5 apresentaram descargas da mesma ordem de grandeza e não havendo um padrão definido de tendência por etar ou ao longo do tempo. De acordo com a mesma figura, a RH4 apresentou valores de descargas de nonilfenóis elevados na etar de Cassia, com um máximo em 2011 de 107 kg descarregados naquele ano. E no mesmo ano, em 2011, a RH6 apresentou uma descarga em Ribeira de Moinhos com um valor excepcionalmente elevado, com cerca de 1.200 kg. Na RH8, as ETARs de Guia e de Vila Moura apresentaram descargas elevadas de nonilfenóis, respectivamente de 100 kg em 2016 e de 59 kg em 2017. Relativamente aos fetalatos, a análise da figura mostra que nas RHs 2 e 3 apresentaram-se descargas da mesma ordem de grandeza e o valor mais elevado foi na etar de Lordelo em 2014, 175 kg, e na etar de Frosso Chaves em 2016, 73 kg. A RH6 também apresentou descargas de fetalato na mesma ordem de grandeza, sendo que a etar que mais contribuiu foi a etar de Ribeira de Moinho em 2011, onde teve uma descarga de 6.000 kg, e em 2013 de 78 kg, seguido de 2014 de 50 kg. Estes resultados demonstraram que os poluentes de preocupação emergente estudados permanecem nos efluentes tratados por etários urbanas nas diferentes RHs e estão relacionados com as respectivas atividades humanas e socioeconômicas locais. Para se remover esses poluentes durante o tratamento dos efluentes humanos, existem várias possibilidades. Normalmente, esses processos envolvem grandes consumos energéticos e são de baixa eficácia e podem levar à formação de subprodutos tóxicos. A gestão da presença desses poluentes é, de fato, um grande desafio nos dias de hoje, e a opção ideal seria a diminuição do consumo de produtos e a redução da utilização de serviços por parte da sociedade, que libertem ou utilizem substâncias consideradas poluentes. Ter também em consideração que a importação de produtos de países onde os poluentes, como os nanofenóis, ainda são utilizados pela indústria, por exemplo,
de vestuário, volta a introduzi-los nas nossas rotinas diárias e a fazê-los, eles chegam aos nossos efluentes urbanos e, por consequência, às nossas massas de água. O uso da água para a reutilização é uma realidade incontestável e carece ser cada vez mais explorada, tendo por base a adequação para o propósito do uso, baseado numa análise de risco, com garantias de que a APR não trará problemas ambientais ou de saúde pública. Para o controle de riscos na utilização da APR, estudos carecem contemplar a quantificação de algumas substâncias que poderão estar presentes nesses efluentes tratados, nomeadamente os poluentes de preocupação emergente. Cumprindo todos estes pressupostos, o uso da APR permitirá não só a proteção dos ecossistemas aquáticos, mas também manter a rega de alguns espaços verdes urbanos e, assim, os respectivos serviços ecossistêmicos para as comunidades e para uma produção mais sustentável de alguns alimentos de forma mais lucrativa e contribuindo para a redução das emissões de carbono. Atendendo à grande prioridade para se aumentar o uso da APR, dada a ocorrência de episódios de secas cada vez mais frequentes, deve ser verificável a provável presença dos poluentes em alguns efluentes urbanos tratados, que pelas atividades humanas existentes nas diferentes regiões poderão estar presentes de forma a garantir o controle do risco e poderem constituir um constrangimento para alguns usos de APR, dificultando o cumprimento da meta para a reutilização de água definida pelo Plano de Eficiência Hídrica. Esse estudo evidenciou a necessidade de se investir esforços para se aumentar o número de pontos de amostragem e a frequência de monitorização. Os dados analisados demonstraram que em RHs com elevada pressão antrópica, urbanística, agrícola e industrial, ocorrem as concentrações mais elevadas de nonilfenóis e fetalatos dos efluentes tratados, de algumas etar, e que os poluentes atingem o meio receptor. As atividades urbanas tão banais como a lavagem de vestuário massivamente importados de países que ainda usam nonilfenóis ou o consumo de produtos em embalagens de plásticos continuam a ser uma origem permanente e difícil de se eliminar. O diclofenac apareceu em concentrações mais elevadas no Rio Tejo e nas ribeiras do Oeste, na região hidrográfica 5, coincidindo com o maior aglomerado populacional do país. Apesar dos esforços enormes desenvolvidos em termos de sistema de saneamento e tratamento de água nas últimas décadas em Portugal, é ainda necessário um esforço de investimento numa estratégia integrada que permita reduzir as emissões desses poluentes e, por outro lado, que aposte em soluções complementares para a remoção durante o tratamento destes efluentes. Será de se apostar em tecnologias diversas e complementares, nomeadamente em soluções baseadas na natureza. De realçar que, pelo número reduzido de dados, existem lacunas significativas que não permitem um diagnóstico devidamente suportado, mas que a necessidade do uso das APRs para evitar o uso potável para fins que não sejam de consumo humano é uma alternativa indiscutível. Muito obrigada. Nós também agradecemos. Muito bem, apenas um breve comentário. Eu diria que vou ficar mais cuidadoso na maneira como uso o diclofenac que tenho lá em casa. Nunca tinha pensado no assunto, mas vou passar a pensar. Bom, sem perder muito tempo, já estamos muito atrasados. Eu perguntava outra vez se está alguém da segunda... Agora já está. David, então vamos seguir a ordem. Portanto, é uma intervenção sobre monitorização do RNA, de norovírus, rotavírus e do vírus da hepatite em água natural e para consumo do sistema de abastecimento da EPAL e a ADVT. É o Daniel Salvador que vai apresentar. 10 segundos só para se apresentar a si próprio, porque eu não tenho as notas biográficas, está bem? Então, eu sou técnico superior no Laboratório de Lisboa da EPAL e trabalho sobretudo com a monitorização de vírus, 8 vírus, são vírus entéricos e também o SARS-CoV. Foi um projeto que começou em 2017 com o meu doutoramento e que depois continuou, criou-se, terminado o doutoramento, criou-se depois então este novo braço na microbiologia
do Laboratório de Muito Lisboa. bem. 10 minutos então, está bem? Ok, sim. Então, como já disse, como já foi apresentado, portanto, o trabalho é sobre a monitorização de vírus em água natural e água para consumo. Trago-vos aqui alguns dos nossos resultados. Portanto, com o aumento da população humana, com o aumento da urbanização, com as alterações climáticas, a pressão sobre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos é cada vez maior. Portanto, o risco de exposição a agentes patogénicos como bactérias, protozoários e vírus vai ser também maior. Ok. Então, começando por introduzir um bocadinho os vírus, que são o agente patogénico que eu trabalho e que vos trago os resultados. Portanto, são as entidades mais abundantes e mais diversas do planeta. Eles têm, sobretudo, uma cápsula de proteínas, DNA e RNA. Toda a gente ficou a saber um bocadinho mais do que era o RNA quando se falou da pandemia e do Covid. Estes agentes têm a particularidade de se propagarem apenas em células vivas e estimam-se que existam 2 milhões de vírus que infectem os mamíferos e as aves. Dentro deste grande grupo, os vírus entéricos são o meu modelo de trabalho. A passar. Não está a passar? Eu posso aqui experimentar. Ok, obrigado. Os vírus entéricos são vírus que infectam e replicam no nosso trato gastrointestinal e de outros animais. São uma das principais causas de morbilidade e mortalidade ainda em todo o mundo. Eles dividem-se por inúmeras famílias. A via de transmissão está sobretudo relacionada pela via fecal oral, seja consumo de água ou de alimentos contaminados. Eles têm a particularidade de serem muito resistentes aos tratamentos da água. Têm umas cápsides robustas que os mantêm infecciosos com capacidade de infectar as células por mais de 120 dias e mesmo alterando as temperaturas e o pH. Ao entrarem em contato connosco, podem produzir febre, gastroenterite, hepatite aguda, doenças respiratórias, cardíacas e, em casos extremos, a morte. Existem várias fontes de poluição viral, trago-vos aqui algumas: as descargas de esgotos não tratados, os resíduos industriais, as descargas de navios, a suinicultura, os aviários, todos eles são fontes de poluição destes agentes patogénicos. Com o aumento da sua importância, em 2017, a Organização Mundial de Saúde, quando lançou as linhas orientadoras para a qualidade da água, já incluiu os vírus como tendo uma significância moderada a elevada e recomendando a sua monitorização. Também já está a começar a aparecer nas novas diretivas. Também preciso de andar outra vez para a frente, por favor. Obrigado. Eles já foram detectados em todos os em países de todos os continentes e em todas as matérias já foram encontrados em águas superficiais para consumo, subterrâneas, água do mar, a água residual então em elevadas concentrações, portanto estão aqui muito dispersos. E em consequência disto, portanto, surgiu o objetivo deste projeto, que foi a monitorização destes vírus entéricos, norovírus, rotavírus e vírus da hepatite A em amostras de água doce e de água doce natural e de água para consumo, da EPAL e das águas de Lisboa e Val do Tejo. Em termos de amostragem e de amostras que foram colhidas e analisadas, portanto, as campanhas realizaram-se em 2021, foram colhidas águas superficiais no rio de 4 albufeiras de barragem, pertencentes à zona de Lisboa e Val do Tejo, ao Alentejo, Centro, pertencentes a diferentes bacias, e há águas subterrâneas de 3 furos da zona de Lisboa e Val do Tejo também. Analisou a água natural, mas também a água para consumo à saída das respectivas épocas de tratamento. Em termos de protocolo experimental, e não entrando aqui em grandes pormenores, portanto, o método foi adaptado ao método americano, que é o método 1615, é um método bastante complexo e que demora bastante tempo, mas consiste, o grande fundamento é a filtração de elevados volumes de água, porque a estarem presentes estes agentes na água estarão em baixas concentrações, por isso é preciso um máximo de concentração. E falamos em volumes de 100, 200 litros. Depois há uma série de etapas que são feitas em laboratório e tudo culmina com a biologia molecular e a pesquisa do RNA por PCR em tempo real. Em termos de resultados, começando pelo rio, que foi sem dúvida, e a respectiva ETA, que foi sem dúvida aquele que apresentou o maior nível de contaminação viral. Portanto, foram colhidas durante 2021 10 amostras, 4 não tinham RNA viral, 6 apresentaram RNA viral. Das 6, 4 tinham em simultâneo RNA de norovírus e de rotavírus, em concentrações entre as 100 e as 23 mil unidades nómicas por litro de amostra. Também foram encontradas amostras só com rotavírus,
e norovírus em concentrações mais baixas. Em água de consumo das 10 amostras, 7 não tinham RNA viral, mas 3 ainda tinham RNA viral, 2 de norovírus e 1 de norovírus e de rotavírus, na maioria dos casos em concentrações inferiores ao limite de quantificação. Ou seja, sabemos que existe, mas não é possível quantificar por causa dos limites do método. Por favor, próximo. Quanto à segunda albufeira, eu acho que já passou um slide. Era o que me parecia. Sim, já passou várias, aliás. Quanto à albufeira e à ETC, portanto, estes números estão quantificados, basicamente é isso. Em água natural foram analisadas 9 amostras, das 9 amostras 5 não tinham RNA viral, 4 tinham RNA viral, uma amostra só com norovírus e rotavírus em concentrações muito reduzidas e 3 amostras com norovírus. Em água para consumo também foram analisadas 9, das 9, 5 não tinham RNA viral, 4 tinham RNA viral, das 4, mais uma vez, repete-se praticamente o padrão, temos RNA de norovírus e de rotavírus em concentrações baixas e 3 só de norovírus, e aqui as concentrações já foram variáveis entre valores abaixo do limite de quantificação e até a cerca de 500 unidades nómicas por litro. Agora, por favor, em água natural, nesta albufeira da região do Alentejo, portanto, das 5 amostras, uma amostra não tinha RNA viral, 4 tinham RNA viral, portanto, o RNA viral acaba por ser bastante comum nas águas naturais. Destas 4, 2 tinham RNA de norovírus e de rotavírus, e depois mais 2, cada uma com um dos vírus. Em água de consumo, das 5 amostras, 4 não tinham RNA viral e uma amostra tinha RNA viral, mas de uma concentração muito reduzida de norovírus. Mais um, por favor. Em água natural, da albufeira P e da ETA P, que também são da região do Alentejo, portanto, das 7 amostras de água natural, 2 não tinham RNA viral e 5 tinham. E mais uma vez, repete-se o padrão, temos aqui a presença de RNA de norovírus e de rotavírus em simultâneo e só de rotavírus. Em água para consumo, das 7 colhidas e analisadas, 3 também não tinham e 4 voltavam a ter, e tivemos aqui 2 só com RNA de norovírus, uma com RNA de norovírus e rotavírus e outra só com RNA de rotavírus, e aqui as concentrações também foram relativamente baixas. Mais um, por favor. Relativamente à albufeira S e à sua respectiva ETA, portanto, a água natural, aqui analisámos apenas 4 amostras, nenhuma das amostras em água natural apresentou RNA viral, mas a verdade é que a água para consumo tinha RNA de norovírus em concentrações baixas. Aqui a falta de correspondência pode estar associada a vários fatores, nomeadamente ao tempo de tratamento, que nós tentamos estimar, mas não conseguimos garantir com total certeza. A água que analisamos à entrada da ETA é exatamente a mesma que analisamos à saída, e depois as águas naturais têm muitas interferências no PCR, portanto pode provocar aqui alguma inibição que não seja controlável. Relativamente às águas subterrâneas, começando aqui pelo primeiro furo, das 2 amostras que foram colhidas em outubro e dezembro, Minuto e meio. sim, eu já estou a acabar. Não apresentaram RNA viral, em água para consumo, das 2 amostras, uma não teve, e a outra tinha RNA viral também numa concentração muito reduzida. O próximo, por favor. No segundo furo, portanto, das 2 amostras em água natural, nenhuma apresentou, nenhuma apresentou RNA viral, nas 2 amostras de água para consumo, mais uma vez, uma tinha, a outra não tinha. Próximo, por favor. No último furo, que tenho todos apresentadas, 4 amostras, 3 amostras não tinham RNA viral e uma tinha em concentrações baixas, e na água para consumo nem sequer foi encontrada RNA viral. Portanto, aqui as águas subterrâneas têm um nível de contaminação viral bastante inferior comparativamente à parte superficial. Pode avançar, por favor. Entrando agora em título de conclusão, portanto, a presença de RNA de norovírus e de rotavírus foi encontrada na água natural para consumo, tal em Portugal como em muitos outros países. Em água para consumo, na maior parte das vezes, portanto, há aqui uma redução do RNA com o tratamento. Não falei do vírus da hepatite A porque ele não foi encontrado em nenhuma das amostras analisadas. As amostras de água subterrânea, como já avancei, têm um nível de contaminação bastante inferior, por exemplo, relativamente à água do rio que avaliámos.
Há aqui que destacar que as amostras, a maior parte das amostras que apresentou a contaminação viral foram colhidas durante os meses de verão. E, portanto, podemos ter aqui um facto de 2021 ter sido um ano de seca, o fluxo dos rios estar mais baixo, os níveis das albufeiras também mais baixos, portanto, tendo havido uma descarga contaminante, é evidente que depois nós vamos conseguir apanhar o RNA. Próximo, por favor. O RNA viral quantificado. Agora é preciso só ter RNA, não é um indício de risco para a saúde humana. É preciso perceber se este RNA consegue ou não infectar as células humanas. E esses ensaios estão agora a ser feitos, são ensaios que estão feitos em culturas de células, animais ou humanas, para efetivamente avaliarmos se existe ou não um risco para a saúde pública. Em 2022, este estudo já avançou para a pesquisa destes vírus, mas em águas residuais de diferentes etapas, tal como do SARS-CoV, também é feito como rotina, e em 2023 estamos a iniciar agora também a pesquisa destes vírus em águas receptoras de águas residuais de etapas. Para terminar, espera-se com este trabalho aumentar o conhecimento sobre os vírus, que ainda existe muito pouco em Portugal e em muitos países da Europa, e complementar o plano de segurança da água da EPAL e aumentar o conhecimento nessa área. Obrigado. Obrigado. Bom, temos tempo. Temos, Então, que água temos que beber? Pode ter agora também. temos tempo para uma questão muito breve, já só adiantado da hora, mas só uma. Foi o Pádua que levantou o primeiro braço. Obrigado. Eu tenho duas questões, mas vou dar-vos para responder estas questões. Sobre a questão, que é relativamente ao QPCR, o protocolo foi desenvolvido internamente por vocês, ou existem kits no mercado? Nós usamos kits no mercado que já estejam validados e certificados. Bom, vamos deixar então o resto das perguntas para o final da sessão, temos tempo. E agora então o David Catita, que finalmente viesse fazer a apresentação depois da primeira tentativa. Portanto, como já tinha dito inicialmente, é uma apresentação sobre a ação Z relativa ao combate ao mexilhão zebra. Tem um vídeo? E o David Catita fará o favor de se fazer outra vez a auto-apresentação, que agora está aqui a imagem da sala. Está na pasta, veja lá, não está na pasta, peço desculpa. Eu estou só aqui a destacar uma coisa que eu tenho. Sim, veja lá se eu score. Eu, como tenho 10 minutos, vou só falar 7, portanto vai ser telegráfico, e depois tenho um vídeo que eu estou a fazer figas para que apareça. Muito bem, já pode pôr em pausa, está perfeito. Portanto, a parte final da apresentação é o vídeo sobre este tema que eu estava. Oi? Muito bem. Mas é já o vídeo ou é agora? Não, primeiro a apresentação. Eu chamo-me David Catita, venho da ERIA e venho-vos falar sobre o projeto da Ação Z, que tem a ver com o mexilhão zebra. E vou fazer figas para que seja aquele colega que não tivesse a carregar bem. Deixa-me lá ver só. Eu poderia estar ali naquele cantinho. Portanto, muito rapidamente, o mexilhão zebra é um pequeno bivalve invasor, um bivalve de água doce. Tem-se vindo a expandir pela Europa com grande velocidade, dá umas décadas para cá, e foi detectado pela outra vez em Espanha em 2001. Entre 2004 e 2006 a sua expansão largou-se para as bacias à volta do Ebro, e em 2009 foi detectado no Guadalquivir, portanto já no sul da península, adjacente à bacia do Guadiana. Eu faço sempre esta referência que, apesar de a Espanha ter implementado um programa de limitação e de controle desta praga, ele foi detectado no Guadalquivir em 2009 e a Confederação Hidrográfica em 2010 achou que atuaram demasiado tarde e tinham uma estratégia. Pronto. Para vos dizer, o efeito da dispersão desta espécie nos sistemas de rega é extremamente problemático, porque os indivíduos crescem em camadas, conseguem-se fixar em zonas de grande velocidade, não dependem da luz e, portanto, causam danos dramáticos, que é a total colmatação do sistema hidráulico. A ERIA participa desde 2012 em programas com Espanha de invasoras. Em 2017, entre 17 e 19, fizemos um projeto de monitorização do mexilhão zebra entre as albufeiras.
mas pronto, não se apanha quase nada, não se apanhou nada, é muito difícil apanhar. Basicamente, a microscopia de luz polarizada aparece aquela coisinha que é a cruz de Malta, que é indicador das velígeras, porque esta espécie, há uma parte que está fixa ao substrato, mas a outra nada, portanto torna um grande invasor. A EDIA implementou ações de sensibilização, instalou placares informativos nas entradas das nossas principais albufeiras, faz frequentemente ações gratuitas de desinfecção em embarcações com alta pressão e alta temperatura, neste caso são campanhas de pesca, mas concursos de pesca, não é obrigatório, fazemos voluntariamente e o Estado ainda não indicou esta prática como obrigatória, portanto isto é só apenas pedagógico, porque isto é uma ação, é um concurso de pesca, mas no dia-a-dia há seguramente muito mais barcos que este a circular. Estima-se que no EFMA existam mais de 30 mil armadilhas de captura de lagostim, que circulam entre albufeiras, e portanto esta atividade envolve armadilhas, embarcações, caixas viveiro, entre Portugal e Espanha, portanto normalmente são pescadores até espanhóis, e portanto estes equipamentos circulam por entre os dedos grossos do hipotético controle que não existe. O que nós tivemos com a Espanha numa série de projetos, e um dia um senhor em Espanha disse que, apesar de fazerem um grande programa de nutrição de água, onde tinham encontrado o primeiro mosquito zebra foi num cabo, numa corda, como se diz vulgarmente, mas num cabo pendurado lá numa albufeira. Nós viemos para cá e, com o apoio da Valor Pneu, a EDI implementou um conjunto de cabos de detecção. Portanto, pusemos 50 cabos em 50 locais pendurados, à espera que não encontrássemos nada. Infelizmente, no início do mês de outubro de 2019, levantámos um desses cabos na bacia hidrográfica do Sado e estava cheia de mosquitões de zebra. Aquilo é um cabo, e dentro do reservatório, e curiosamente tínhamos visto o cabo 2 meses e meio antes, que não tinha nada, e portanto estava totalmente as grelhas já naquele estado, aquilo é a corrente da comporta, portanto a colmatação era impressionante. Isto é, a imagem da direita é um filtro, é o filtro da estação elevatória. Portanto, como estão a ver, a primeira secção do filtro está totalmente colmatada. Isto é fixado a um crânio que estava dentro lá do reservatório. Pronto, e basicamente a EDI implementou um protocolo de Saragossa adaptado para tentar erradicar esta população. E, portanto, abrangemos reservatórios, filtros, sistemas de rega, áreas envolventes, durante vários períodos, e neste momento este foco está erradicado. Portanto, a primeira detecção em Portugal, neste momento, não temos uma população estabelecida. Conclusões, as óbvias, não é? A circulação de pessoas e bens favorece a dispersão de espécies invasoras, não é? Portanto, isto é óbvio. A EDIA tem 70 albufeiras, portanto, imaginam o que é a quantidade de entradas e saídas. Após a entrada de uma espécie invasora deste tipo, a sua erradicação é virtualmente impossível. E, de facto, a forma mais efetiva é a prevenção, é tentar, ou pelo menos a detecção precoce. E em termos de custos económicos e ambientais, a prevenção é sempre inferior aos custos do controle. Para vos dizer, só para mesmo para concluir antes do vídeo, que o impacto económico em Espanha, desde 2001, estima-se em 1.600 milhões de euros. Espanha estima um custo anual, a partir de 2025, de 110 milhões de euros por ano. Para concluir, desde 2014 a EDIA tem sublinhado a urgência de um plano nacional e ibérico que passe do papel para a prática. Se tivesse no papel já não era mau, mas ir mais longe ainda, porque no fundo nós partilhamos bacias, e quando se partilham bacias partilhamos invasoras, e portanto, apesar de já ter havido este primeiro foco em Portugal em 2019, foi eliminado, mas a invasão continua. O colega que falou dos RNAs, do redução dos RNAs, estarão seguramente, olhando para esta invasora, é seguramente mais fácil que estas coisas vão atreladas, porque é um organismo que consegue ter aqui uma mecânica ainda mais veloz, e basicamente o vídeo que vos vou apresentar é o Manel Zé, é a nossa mascote. Nós achamos que estamos a falar de forma um bocadinho míope, estamos a falar para dentro, achamos nós,
e, portanto, criámos aqui uma mascote que é um agricultor que nos está a ajudar a combater o mexilhão zebra. E, portanto, este vídeo que vos dei, pronto, eu não sei se já estou no meu tempo, mas de qualquer maneira o vídeo só tem uns minutinhos. Sim, está bem. Se nós conseguirmos chegar, de facto, a quem está no terreno, quer os agricultores, quer os pescadores, quer as pessoas que participam em competições de pesca, no fundo, todos estes agentes, nós conseguimos chegar até eles, e a mensagem é difícil sair de onde nós estamos e chegar, porque são públicos muito diferentes deste que nos vinham aqui, mas esse é que é o passo que, de alguma forma, nos trará alguns avanços em termos de controle desta praga. Falarmos uns com os outros, o mundo lá fora corre sem nos prestar atenção. Pronto, muito obrigado.
Obrigado, David. Muito interessante e preocupante, de certo modo, não é? Que isto deve ser difícil na Albufeira com aquele perímetro, controlar as entradas todas e fazer estas... Nós tivemos muita sorte porque a Albufeira onde apareceu, tinha tudo para ser a Albufeira ideal para aparecer esta praga. Era uma Albufeira de fim de linha, pequena, revestida à tela e com uma detecção muito precoce. Portanto, se não fosse no Reserva de Alfundão, se fosse em Alqueva, neste momento era todo outro cenário. Este reservatório foi possível de fazer um tratamento localizado, portanto tivemos ali um volume pequeno de água para tratar e portanto isso fez a grande diferença. Tá bem, muito obrigado. Alguma pergunta por parte da assistência? Muito bem, então agradeço ao David uma vez mais e passamos para a comunicação seguinte. E agora, se me permitem, eu tenho aqui um pedido de inverter a ordem das duas últimas comunicações. É preciso saber se aquela que era agora não se importa que a que estava em último lugar seja primeiro, porque há aí um problema de horário. Tem problema? E haver. Então, nesse caso, eu pedia ao Luís Espinosa que viesse fazer a apresentação da regionalização e análise da frequência das secas em Portugal continental. Luís, se quiser dizer alguma coisa sobre, pessoalmente, quem é, apresente-se em 10 segundos. Pronto, eu vou dar a apresentação em inglês, mas qualquer questão que vocês tenham... Mas a questão é apresentar-se, o que é que faz atualmente. Pronto, eu sou o Luís Anker, eu sou engenheiro civil doméstico, mas eu fiz doutoramento no técnico com a professora Portela e também, pronto, o ENEC foi a minha casa por um mês ou dois. Com o professor com o Dr. Rodrigues e atualmente estou a fazer um postdoc no técnico. Pronto. Muito bem. 10 minutos, está bem? Está bem. So today I'm going to talk to you about droughts. So we are making a break of the organisms that we were talking, my colleague were talking about. So droughts can be perceived or defined as long-term and regional extensive occurrences of below average natural water availability. This could be as rainfall, river runoff, or groundwater. So I'm gonna talk to you very quickly about regionalized drought analysis for Portugal. The structure is very simple. It's an introduction, objective, data and models used, the results and discussion. So droughts. What is the problems with droughts? The problems with droughts is that they are an extreme hydrological event or phenomenon that they develop very slowly, but once we realize about their existence, probably it's too late to revert their impact compared to other extreme events as rainfall. And although drought should be studied within a large area, it is necessary to define where to study the droughts, but how to do it. So this is why we have to define a region, but from a mathematical point of view. Where to make the limits of the regionalized, in this case, analysis of droughts. So therefore, the main objective of this analysis is to characterize the Portuguese continuum into different drought regions of climatic ones, and also to analyze the changes in the frequency of the periods in drought conditions, or for 100-year period from 1990 until 2019. So the data used was a gridded rainfall data set with 126 centroids for Portugal. This data set came out of meteorological station records for more than 500 stations, which were also filled. So we have a complete or completed data set for more than, or in this case, for 100 years.
And also the models used is to transform the rainfall data or the monthly data into the standardized precipitation index, then apply a factor analysis or principal components, because this will allow us to transform the problem that we have, which is a 126 dimensions into a smaller dimensions, because how to study or how to analyze more than 100 dimensions. For us, it's almost impossible to, or not, it's not almost impossible. It is impossible to understand it. But if we change this problem into a more manageable dimensions, it is easier for us to understand the drought problem. And lastly, we use the kernel occurrence rate estimator, or the CORE, to calculate the frequency or the changes in the frequency of the droughts in Portugal. So the results we can see in the first figure, that we were able to transform our more than 100 dimension problem into a 2-dimensional one. We can see the first factor with a correlation higher in the north, and the factor 2 with a higher correlation in the center and southern part. So that will allow us to transform all the series into a single series that we were able to manage. Okay, and after I overlap these regions, a transition zone was found, which is the yellow region, and the results after the application of the CORE is shown in the next video. As we can see, the blue region has shown an increase in the droughts in the moderate and the severe ones. After the year 2000, we can see the red line with the confidence band that is showing an increase, and this pattern is also shown for severe drought in Portugal, or in this region. In the transition region, there's also an increase in the droughts based on the occurrences of the drought periods per year. So we can see that also for moderate and severe there's an increase, but the increase is higher for moderate droughts. And the third region is also showing an increase in the periods of the drought conditions. So we can say that there's a generalized increase in the droughts for Portugal, but even those, I mean, we don't have time to explain all the details, but they have a little bit of differences based on the regionalization that we make. And just to sum up, the past 2 decades in Portugal have seen an increase in the rainfall deficits that we defined it here as droughts across the country, particularly in the southern part. We identified that the southern part is showing the highest increase in the drought period, but which may be part of the hotspot at the Iberian Peninsula, also known as the DD paradigm, or dry gets dry. And that's it. If you have any question. In this case, we can allow for 2 questions because you are in time, so we have some spare time for you. Alguém quer fazer perguntas? 1 ou 2 perguntas? Olá. Posso falar em... Não, você sim. Gostei muito. Obrigado. É mesmo uma curiosidade. O Standardized Precipitation Index, qual foi a escala de meses que usou? Usamos a SPI 3,
e as PICs. É sobre uma seca agrícola. Sim. Ok, Sim. pronto. Era a minha pergunta. Era só isso. Obrigada. Sim, esqueci de explicar que, que a escala foi as TI3 e as PI7. Sim, portanto, é sobre... Associada a secas agrícolas e já as PI6 já Ok. que começam a ter algum déficit nos reservatórios e nos rios. Muito obrigada. Mais alguma questão? Faz favor. Curiosidade, eu não percebo muito sobre isso, mas o que é as regiões que definiu? São regiões muito heterogéneas, não dá... O que vamos dizer, o factor analysis, ou análise de fatores, o que faz é divide as regiões e elas são independentes entre si. Claro que este tipo de análise tem certa subjetividade, porque nós definimos qual é o nosso limiar na correlação. Neste caso foi uma correlação de 0,7 e comparado com outro tipo, por exemplo, como é que nós podemos dividir Portugal? Norte e Sul, mas onde é que começa o Norte e onde é que começa o Sul? Certo? Nós adotamos esta metodologia de fator de análise sem aplicar nada de nenhum critério geográfico entre com o Estado e, pronto, aparentemente está bem. Agrupou estes centroides e rapidamente transformou esta até as 126 séries em uma série para cada região. Portanto, A professora Manuela Portela, que é a coautora, quer fazer um comentário. Isto é um conhecimento atlântico e com as séries são dimensionalizadas. Portanto, nós não olhamos a características físicas, nós olhamos a padrões temporais que são comuns. É isso que faz. Depois tem uma série, portanto, nós temos 126 pontos, e identificamos 3 regiões com padrões temporais comuns. E depois é feita uma série ponderada dessas variáveis do Scott para cada região. Portanto, não atende ao padrão temporal da variável. E, portanto, ele exibe, tem características muito mais sobre a sua primeiro. Não, Eu sugeria então que um diálogo mais intenso ficasse então para depois das outras comunicações e agradeço a presença. Muito obrigado. Então, agradecendo a amabilidade de ter ficado para o final, vamos então à última comunicação sobre simulação hidrodinâmica de cheias no Rio Minho, em Monção. É a Isabel Basto, não é, que vai apresentar. Faz favor de se auto-apresentar também, porque eu não tenho os dados biográficos dos outros. Faz favor. Boa tarde, eu sou Isabela Basto e sou aluna do programa doutoral de Engenharia Civil da Universidade de Porto. Muito bem. Com 10 minutos, está bem? Ok. Em Portugal tem sido registrado um número considerável de cheias, de eventos de inundação que causaram impactos na população local e mesmo impactos econômicos, danos ambientais. E uma das áreas que foram afetadas por essas cheias é a bacia do Rio Minho, mais precisamente no município de Monção. Portanto, para reduzir os impactos, os danos das inundações, faz necessário um mapeamento da extensão das cheias e identificação das zonas de maior exposição. Dessa forma, o objetivo do trabalho é simular a propagação de cheias do Rio Minho e Monção para o desenvolvimento de mapas de inundação e identificação das áreas de maior suscetibilidade. Portanto, esse trabalho teve
A metodologia dele compreendeu 3 etapas. A primeira etapa foi a simulação dos caudais de cheia, que foi utilizado o modelo IberPlus para simulação. E os eventos considerados foi o evento de cheia de 14 de fevereiro de 2016, que é um caudal aproximado de 3.000 metros cúbicos por segundo, que é um tempo de retorno aproximado de 5 anos. E a cheia de 21 de dezembro de 2019, com um caudal máximo de 4.000, que remete a um tempo de recorrência de 10 anos. A validação dos resultados do modelo compreendeu a análise de comparação dos dados observados e simulados sobre 3 critérios. O primeiro critério é o nível de água, extensão superficial atingida pelas cheias e profundidades do escoamento. E, por fim, o desenvolvimento de mapas, considerando os caudais de cheias para diferentes tempos de retorno. Os dados utilizados foram os mapas, áreas de estudo, o modelo digital do terreno, as séries históricas de caudais e níveis de água e registros de imagem. A figura ilustra a área da bacia do Rio Minho, na parte portuguesa, bem como Monção, município de Monção. A estação hidrométrica considerada foi a N015, que fica em Salvaterra, na Espanha. As definições adotadas na simulação foram escoamento crítico, subcrítico, coeficiente de Manning, que é o leito, para o leito normal do rio, foi um coeficiente de 0,35, que foi um valor que foi definido com base em uma análise de sensibilidade do modelo, e as demais áreas foram os valores padrão do IberPlus. Para a escala da malha foi de 2 metros, que também foi definida com base de testes do desempenho do modelo com dimensões de 2 e 5 metros. A imagem apresenta a área de influência da simulação, tendo como ponto de inflow próximo à localidade de Ruivos e o ponto de outflow próximo à freguesia de Cortes. Além disso, essa figura também mostra a separação das áreas de acordo com os usos do solo. Aqui, a validação do modelo sobre o critério níveis de água observados e simulados. Então, são os níveis observados na estação 015 e um erro aproximado para 2016 de 20 centímetros e para 2019, 55 centímetros. Neste slide apresenta os resultados da validação do modelo sob os critérios de análise visual, superficial e profundidade atingida pelas cheias. Para análise visual da extensão superficial, foi efetuado basicamente a busca de imagens das cheias em 14 de fevereiro e comparar essa extensão com a extensão simulada pelo modelo. E foi buscado ver se é coerente com as imagens o que o modelo produziu. Então, uma das áreas mais afetadas foi o Parque das Termas. Então, pode observar o estacionamento, o parque infantil inundado, bem como também em Salvaterra, que fica na margem oposta ao parque. E para a profundidade atingida pelas águas das cheias, tive como ponto de referência o antigo balneário termal, que com base na profundidade observada foi de 2,10 metros e na simulada foi de 1,98 m, que consta um erro de 12 centímetros. Aqui são os resultados da validação para 21 de dezembro de 2019, com a profundidade simulada foi de 2,30 metros e a observada foi também de 2,30 metros.
Quando vais para aqui. Isso. Bem, aqui o produto final foi o mapa de inundação de acordo para diferentes tempos de recorrência, e foram observados que as áreas mais propensas aos efeitos das inundações é o Parque das Caldas, como tínhamos visto, o Parque da Lordeira, a Ecopista, e que o centro da cidade de Monção não tem risco de inundação. Então, com conclusões, comparando os níveis de água atingidos pela água de acordo com os registros fotográficos, com seus correspondentes níveis de água observados na estação hidrométrica N015, pode-se concluir pelo bom desempenho do modelo na situação de cheia, quer na definição da área de inundação, quer na profundidade de água, por diferenças sempre inferiores a 55 centímetros. As simulações das cheias também demonstraram que as regiões mais afetadas foram o Parque das Termas e o Parque da Lordeira, e que o centro da cidade não foi afetado. Obrigada. Obrigado. Bom, temos tempo ainda, antes da discussão final, de uma pergunta ou outra específica para esta apresentação, se alguém quiser fazer, dá alguém. Faz favor. Disse que a análise visual ajudou a validar o modelo. Sim. Através de imagens. Não. Não percebi como é que foi feita essa validação através de imagens. Foi um dos critérios. Então, a análise, eu encontrei imagens exatamente do dia de 14 de fevereiro, e são vídeos, e eu observei. Eu tive sorte que nesses vídeos tem até imagens aéreas das cheias, e com base na observação do traçado da área de inundação, eu comparei com o modelo simulado para ver se estava coerente ou não. É claro que não foi o único critério considerado para validar o modelo. Mais alguma pergunta? Qual é que foi a razão de ter usado esse modelo em vez de outros, como, por exemplo, o ECAD ou o MEC? Houve alguma razão? Porque o meu grupo de investigação estava utilizando o IBER Plus, e o IBER é um modelo muito prático, no sentido de é intuitivo, a entrada de dados é pequena, e é isso. Posso dar uma explicação? Faz favor. É o coautor do artigo, professor Rodrigo Maia, não é isso? Sim, estou obrigado. Pronto, muito bem. Não, faz favor. Nós, este trabalho, estudamos como tivemos com a Universidade de Rio, com a AIAP e com a Confederação do Município. Nós fizemos a divulgação do caminho e utilizámos sacámos a fazer essa divulgação 3D, uma boa que eles têm medido completamente. Bem, muito obrigado. Então, nesse caso, acho que temos tempo, não sei que estejam com pressa, mas temos algum tempo. Sim, já ultrapassámos em muita hora que devíamos ter acabado, mas eu devo dizer que começámos muito perto da hora que devíamos ter acabado, de maneira que agora, posto isto, se alguém quer fazer mais alguma pergunta relativa a qualquer das comunicações ou algum comentário, façam um favor agora, está bem? Há bocado havia uma pergunta logo relativamente a... Agora para toda a gente. Daniel, quando tu falaste que estavas ali na Eurovírus, estavas a falar dos asquitos rurais, não percebeu logo o nome. Ou não? Ali é caso de ou por uma questão de simplificação da apresentação do parque, sim, era a Cristina não diz que é por sim, ok. Mais alguma questão? Uma questão ali, faz favor. Quais são os principais vetores de introdução
sabem se há alguma coisa em particular, é tudo que possa entrar em contato com a água. Os principais vetores geralmente são coisas que possam estar em contato com a água durante algum tempo, nomeadamente embarcações, caixas, viveiros ou caixas de armadilho. Os atrelados têm menos, como estão menos tempo em contato com a água, mas tudo que possa estar numa altura contaminada durante mais do que alguns dias, ou durante mais do que algumas horas, é um vetor potencial. O mosquiteiro consegue aguentar 10 dias em seco. Ele consegue, se realmente um barco, se o barco for por cima do outro lado, ele consegue estar 10 dias, desde que esteja ao sol, à espera de voltar numa massa de água. Portanto, muitos destes alfeiros são menores de 10 dias. Também há o víteo a possibilidade de, eventualmente, poder ser transmitido por meios biológicos, ou seja, nas patas de uma ave. Mas nas patas de uma ave, no fundo, teríamos em todas as albufeiras e teria uma guerra perdida. E à partida não é esse o caso, temos uma alfeira muito distante em que essa possibilidade não é zero. Também tinha uma questão para a Isabela. Ele falou ali que obtiveram boas correspondências entre os dados observados e os dados do modelo. Mas aquele valor de 55 centímetros, se eu percebi bem, em alguns sítios pode ser uma diferença apreciável ou não. É 55 centímetros em que gama de profundidades, para a gente perceber do que é que estamos a falar. A diferença dos 55 centímetros é numa profundidade de quanto, mais ou menos? Não sei se me estou a fazer entender. Qual seria a profundidade da inundação, não é? Se eu tiver uma profundidade de escoamento de 1 metro e a diferença for de 55 centímetros, é uma grande diferença, não é? Claro. E, portanto, só dizer os 55 centímetros... 55 centímetros é mais o nível de água na estação. Esse foi o erro maior. Na estação? Na estação. E as profundidades de água na estação, qual era a profundidade máxima? Não sabe. Era curiosidade. Quanto à profundidade no antigo balneário termal, as diferenças foram menores. Sim. Sim, e também a amplitude do escoamento era grande. Bem, muito obrigado. Então, se não houver mais questões, agradeço a presença de todos, principalmente agradeço outra vez aos oradores, a contribuição que deram aqui para este Congresso da Água, e muito obrigado a todos, até amanhã. Muito